Oi, pessoal, estamos de volta com o Consultório Cast nessa temporada agora, em 2025, iniciando com novos episódios, novos assuntos que vocês pediram, que dão sugestões, e a gente está aqui na Play Hits TV, que é a TV da Rádio Hits, a sua TV no YouTube, e a gente tem muitos assuntos para poder aí passar para você. Um dos mais pedidos aí do ano passado foi que a gente voltasse a conversar sobre a visão. E nada mais justo do que a gente ter temas importantes aqui para falar e com o apoio da Fundação Altino Ventura, que a gente vai iniciar esse podcast aí para você. Quero agradecer aos patrocinadores que nos ajudam, a Líder Telecom, que nos compartilha a internet, que chega até você e você pode assistir esse programa e tantos os outros aqui da Play Hits TV. Eu sou Cris Huggins e estou aqui no Consultório Cast para trazer muita informação para você. Agradeço também o apoio da Aesthetic Face Academy, com a doutora Karina Correia. E é com muito prazer que a gente recebe aqui a doutora Camila Alice. Acho que falei certo, né? Ela que é oftalmologista da Fundação Altino Ventura, ela que é especialista em retina e catarata, médica formada pela Universidade Potiguar, tem especialização na Fundação Altino Ventura, fellowship em catarata e retina cirúrgica pela Fundação também Altino Ventura, MBA em auditoria médica e sistemas de saúde, especialização também na Austrália. É um currículo e tanto, hein? Doutora Camila, que prazer recebê-la aqui e a gente poder falar dessas situações, né, aí para quem está nos acompanhando. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem, né? No podcast. Vamos falar muita coisa boa e muitas informações para a população. Muito bem, vamos lá. E falar um pouquinho da Fundação Altino Ventura, que foi fundada em 1986, no dia 13 de outubro. É uma fundação bastante reconhecida, é filantrópica, de utilidade pública municipal, estadual e federal. São muitos atendimentos lá na fundação, né, doutora Camila? São diversos, tanto atendimentos ambulatoriais quanto atendimentos de emergência e cirurgias também, realizados diariamente. Como é que a população pode se dirigir à Fundação Altino Ventura? É só chegar lá, tentar agendar? Existe algum canal de rede social? Qual é o melhor meio para chegar lá para quem nos acompanha agora e tem dúvidas? Isso, o primeiro canal é pela unidade básica. Então, você que quer marcar uma consulta ou muitas vezes já sabe de algum diagnóstico, já tem algum problema ocular e precise da cirurgia e quer ser atendido ou quer ser operado na fundação, precisa ir para o posto de saúde da sua cidade. E no posto de saúde, quando for atendido pelo médico, o médico vai fazer o encaminhamento para a secretaria. E daí, então, a secretaria encaminha e nós fazemos esse atendimento na fundação, né? Porque é um atendimento terceirizado. Muito bem. Então, tudo começa pelo SUS mesmo, né? De fato, tem que ir a um postinho de saúde para você solicitar esse requerimento e seguir a uma das unidades. São 2 unidades da fundação? Isso. Nós temos várias unidades, né? Pelo Pernambuco como um todo. Mas as unidades principais aqui no Recife são a unidade da Iputinga, onde, né, detém 2 prédios grandes, onde são realizadas cirurgias e atendimentos, e a unidade da Boa Vista, onde também é realizada cirurgia, mas principalmente detém a área da emergência. Então, eu falei da questão do atendimento, onde você precisa ir para o posto, mas caso você tenha algo emergencial, você pode ir direto na unidade da Boa Vista, onde se tem o setor de emergência, você vai ser atendido. Essa unidade da Boa Vista funciona 24 horas, doutora? 24 horas. Muito bom saber. Agora, muito bom. A unidade da Boa Vista, hoje, ela é uma emergência que para casos mais graves. Então, você que tenha alguma alteração ocular, um olho vermelho, algo mais leve, existem outras unidades emergenciais para oftalmo, a UPA do Ibura, a UPA de Paulista, que é onde nós orientamos o primeiro atendimento emergencial. Mas caso seja algo grave ou um paciente que já é acompanhado, seja cirurgia ou já é um paciente da fundação, pode sim ir direto, que vai ser atendido lá. Muito bem. Aí, doutora Camila, a senhora tem especialização na questão da retina, né? Tem da catarata também. Vamos começar pela retina. A retina, a gente sabe, a palavra é bastante escutada quando você vai para uma consulta com oftalmo, mas qual é a principal função da retina? A principal função da retina, ela faz parte da formação da visão, né? Ela tem estruturas, cones e bastonetes que vão fazer com que a imagem que nós enxergamos seja
repassada para o cérebro e assim seja formada a imagem. Então, ela é uma das estruturas principais responsáveis pela visão. Quando o bebê nasce, já existe os exames para detectar algum problema na visão, alguma sugestão? Pode ocorrer de um bebê ter problema na retina? Sim. Né? Sim, tem tanto problemas gestacionais, onde a mãe tem problemas de infecção gestacional e o bebê já nasce, ou muitas vezes cataratas congênitas, que também podem acontecer nesses casos de mãe que possa ter pego alguma infecção. E existe sim também os casos de retinoblastoma, né, de alterações oculares, bebês prematuros também podem ter muitas alterações na área da retina, que a gente considera que é uma retina imatura. O bebê nasceu muito antes do tempo e muitas vezes ele não teve o desenvolvimento saudável. Então, precisa também do acompanhamento. É possível diagnosticar o bebê na barriga da mãe ou não? Tem que nascer mesmo para poder fazer os testezinhos da visão para detectar algum problema, caso? Isso. Para a questão da infecção da mãe, isso é feito normalmente, né? No período da gestação. Mas para o exame oftalmológico do bebê, só a partir do momento que ele nasce. E que a gente sabe da importância do teste do olhinho, né? Sim, o teste do olhinho. É a partir de que idade, doutora Camila? No nascimento, né? Então, do nascimento, a maioria dos bebês, eles precisam sair da unidade hospitalar já com o teste do olhinho. Tá certo? É um teste de triagem, ou seja, feito em todos os bebês, seja ele prematuro ou não, né? E esse teste vai nos dar muitas informações sobre como é que está a saúde ocular, né, desse bebê. Teste já garantido pelo Sistema Único de Saúde? Sim. Muito bom. Aí eu tenho uma palavra aqui que eu não sei nem se eu sei falar. Coriorretinopatia serosa central. Que danado é isso? Um nome enorme que quem é leigo, né, como eu aqui, não sabe nem... Só sei central, deve ser alguma coisa do centro do olho, é isso? É uma alteração exatamente na retina, nessa parte central da visão, que é muito causada em pacientes homens, jovens, meia-idade, 30, 50 anos, meia-idade e 50, mas a partir dos 30 anos é bem comum, pode acontecer no olho, nos dois, e é muito causado por um quadro de estresse. Então, a gente sabe que hoje em dia... O estresse não adianta de nada, né? Não adianta, inclusive está causando muitas alterações oculares. E essa é uma das principais hoje causas de dificuldade de visão. Baixa não, porque o paciente ainda enxerga, né? O paciente com qualquer dificuldade, ele vai numa consulta. Então, ele vai e chega numa consulta e a gente consegue manejar, né, essa questão da dificuldade de visão. Mas que, lembrando, a principal causa é o quadro de estresse. Ele é ocasionado pelo estresse, mas qual é o principal sintoma? Para simplificar esse nome dessa doença, né? Qual é o principal sintoma que a mulher pode ter também, mas é mais causado em homem? É mais frequente, né? Mas pode ter em homem e mulher. E o principal sintoma é a dificuldade de visão. E aquela dificuldade não é progressiva. Aquela dificuldade que eu estou aqui, né? Nós jovens, boto óculos, uso óculos ou não uso e não estou conseguindo ouvir, enxergava normal e não estou conseguindo ver. Que pode ser confundido até com um problema que ele pode pensar uma miopia, um astigmatismo, ele pode ser confundido. Pode, é muito comum. Por isso que muitas vezes o paciente, quando está com essa queixa, vai na consulta. Sim. E precisa ser feito, a gente sempre orienta, né? Nós sempre orientamos que precisa ser feita uma consulta com um oftalmologista. Porque só para passar o óculos, você não vai conseguir decifrar ou definir essa doença. Só com um exame completo, com um oftalmologista, que a gente consegue dizer se é questão do grau, se é questão da doença. E que tipo de exame se faz para descobrir essa doença? Um dos principais exames é o fundoscopia, tá certo? Que é o exame do fundo do olho, que é onde a gente vai ver com mais detalhes a retina. Sim. E a partir daí é que a gente pode pedir exames complementares ou não, mas principalmente esse exame, que vai definir. Olha só, e que interessante, né? O estresse pode ser um dos causadores, pode também causar, né? É o principal. É o principal. Nossa. Temos também aqui a questão da degeneração macular, que é relacionada à idade, né? Chega a partir de que idade? Dos 50 também? A partir dos 50, mas com mais frequência apresentando aos 70. É o que? A catarata, isso? Não. É uma doença também da retina e é causada pela dificuldade de oxigenação, né? Então, aos poucos, por causa da idade,
Para a questão de nutrientes também, essa retina vai sofrendo um processo de modificação e essa modificação vai causando umas alterações, formações de membrana que causam essa doença. Agora, e a senhora falando aí, doutora Camila, a questão de nutrientes. A gente não pesquisa muito, né? Que tipo, até a gente escuta assim, já ouvi muito falar, a cenoura é ótima para visão, mas a gente não se atenta muito a isso, né? Desses nutrientes, de um suplemento para visão. Existe isso? Qual seria a melhor forma da gente manter essa visão assim, vamos dizer, nutrida lá em cima, né? Saudável. Existem várias vitaminas que, com certeza, fazem parte, né, do desenvolvimento visual, que são importantes, né? Vitamina A, como você já falou, cenoura, vitamina E, castanha, amendoim, né? Leguminosas como um todo e também vitamina C, né? Frutas cítricas, laranja, tudo acerola, isso é bom para a visão. Muito bom, né? Porque a vitamina C, principalmente, que tem muito antioxidante, ou seja, ele retarda o processo também da catarata, que é uma doença super comum. Interessante isso, viu? E aí também acomete as pessoas com maior idade, né? Com maior idade e um dos tratamentos iniciais. Iniciais não, mas intermediários para pacientes que já possuem essa doença, que é a DMRI, é a suplementação. Olha, interessante. E é recomendado pelo próprio oftalmo ou precisa ir para nutricionista? Não, pelo próprio oftalmo, tá certo? Porque a gente tem que avaliar, a primeira coisa é a doença. Avaliar o grau da doença e a partir do grau avaliado, o médico oftalmologista, o seu médico, vai poder indicar o melhor tratamento para você. Muito bom. Deslocamento de retina é a mesma coisa que moscas voadoras, as moscas volantes? Não, né? Ou qual é a diferença do deslocamento de retina? O deslocamento de retina, como o próprio nome já está dizendo, a retina ela sai do lugar. Então, a retina, a gente tem estrutura ocular, né, redonda, a retina está na parte de trás do olho. Então, quando ela sai do posicionamento dela, e aí a gente chama de descolamento. Quando ela sai desse posicionamento, o paciente, a primeira queixa dele pode ser, sim, as moscas volantes, mas muitas vezes a dificuldade de visão, ele tem uma visão embaçada, tá certo? Muitas vezes como se fosse uma mancha. Parece uma cortina dessa, uma cortina, eles relatam bastante, é uma cortina preta passando. E essa dificuldade só é corrigida através da cirurgia. E a cirurgia não pode ser no consultório, é cirurgia mesmo em hospital. Cirurgia mesmo. Como é que é essa cirurgia, doutora Karina? Camila, desculpa. Nada. Essa cirurgia é uma das cirurgias mais complexas, né, da oftalmologia, que é uma cirurgia de vitrectomia. Então, para realizar ela, a gente faz a retirada do líquido que tem dentro do olho, reposiciona essa retina e faz bastante laser para poder fixar e colocar um líquido dentro do olho para fazer com que essa retina se cicatrize na posição ideal e que o paciente possa recuperar ou 100% da visão, dependendo do tempo, ou um pouco da visão. Porque, como eu falo bastante para os pacientes, eu falo bastante, né, no Instagram também, para quem acompanha, o descolamento de retina, o caso mais grave é tempo. Então, se você você precisa resolver o mais rápido possível. Tempo é retina. É hora. Você precisa resolver o mais rápido. É uma situação emergencial mesmo. É urgência. Isso. Agora, pelo que eu tenho percebido e conversado um pouquinho aí com a senhora doutora Camila, o laser é um grande aliado ao médico oftalmologista, né? Todos esses tratamentos, as cirurgias, tudo hoje é na base do laser? Nem tudo. Mas o laser realmente ajuda. Até nesses casos de descolamento de retina inicial, ou seja, um descolamento de retina que ainda não causa dificuldade de visão, pode muitas vezes ser feito só o laser e o paciente não precisar da cirurgia. Então, por isso que muitas vezes, se você tem um caso de queixa de mosca volante, você precisa ir na consulta, porque muitas vezes só com laser a gente consegue resolver e o paciente não se submeter a uma cirurgia, que é um procedimento realmente mais invasivo. Né? De maior complexidade. Inclusive as moscas volantes. Eu já passei por essa situação e eu tive que fazer o tratamento com laser, né? Como a gente estava conversando. Por que elas aparecem? As moscas volantes é devido ao quê? Alguma questão de claridade, luminosidade, não tem nada a ver? Não. É questão a ver com alterações e degenerações na retina. Ou seja, muitos pacientes têm áreas de fragilidade na retina ou muitas vezes, por causa da idade, existe o descolamento do líquido do olho, que é o desprendimento desse líquido, que ele também é aderido na parte de trás. E aí, quando
pela idade ou pelas degenerações na retina, esse líquido se desprende, o paciente começa a perceber essas moscas, né? Parecendo como se fosse um algodão passando através da visão. E também é um caso que o paciente deve ficar atento e correr logo para resolver isso. Sim, esse é um dos principais assuntos, né? E casos que a gente fala, se você sente esse sintoma, vá numa consulta, até numa consulta de emergência, para o médico avaliar, fazer o mapeamento de retina para ter certeza que você não tem nenhuma alteração. E caso você tenha, fazer o que precisa ser feito, o laser, o tratamento mais rápido. Feito o mapeamento de retina e detectou as moscas volantes, pode ser feito de imediato já o laser? Sim, o tratamento a laser tem que ser feito de imediato nesses casos, tá? Temos outros casos, sim, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, que precisam ter o tratamento a laser, mas muitas vezes nós conseguimos marcar com calma. Mas nesses casos, precisam ser feitos realmente com prioridade. Aí, falando da retinopatia diabética, como é que é essa doença? Geralmente, a gente percebe que os diabéticos têm que ter um maior cuidado com a visão, né? Por conta de quê, doutora Camila? A retinopatia diabética acomete os pacientes que têm diabetes, né? Então, você que tem diabetes, o fator principal para a retinopatia é o tempo da doença. Então, muitas vezes você pode chegar para mim e dizer, não, eu sou bem controlado, eu faço a dieta, tudo, aqui meus exames. Mas muitas vezes não, o principal fator que causa alteração é o tempo da doença. Então, a gente sabe que tem diabetes tipo 1, que muitas vezes está nessa fase inicial, as crianças são acometidas e que passam, às vezes chegam aos 40 anos com um tempo de 30, 20 anos de doença já e muito jovens ainda e que precisam ser tratados mesmo com o controle da doença. Então, o principal fator é o tempo. O segundo é o controle da doença. Então, realmente, você precisa controlar a glicose para fazer com que essa glicose... Porque, explicando melhor, né, que foi a sua pergunta, a glicose, ela causa o excesso de glicose, no caso, causa dificuldade de oxigenação e essa falta de oxigenação causa o aumento da vascularização. E esses vasos irregulares que crescem na retina acabam causando trações, né, sangramentos, acúmulos de gordura e isso vai causando a dificuldade de visão no paciente. Então, é de suma importância, né, a pessoa que é diabética ter esse tratamento e seguir a risca mesmo, até para evitar essas complicações que chegam até a visão. São várias as complicações, né? A gente vê diabético vivendo aí de boa, porque faz a dieta, né, se cuida, mas é importante para que não chegue a afetar a visão, né? Isso, junto do acompanhamento do endócrino, do clínico, né? Que é o médico principal do paciente diabético. Ele precisa, sim, fazer sempre um acompanhamento de rotina com o oftalmologista. No mínimo, a cada 6 meses, para fazer o exame de retina, para poder ver como é que ele está. Até porque a gente sabe que a diabetes também acelera o processo da catarata, né? Então, a gente precisa acompanhar em conjunto esse paciente, junto com o endócrino, junto com o cardiologista, para fazer o cuidado geral na saúde desse paciente. E a diabetes pode levar à cegueira? Pode levar, né? Infelizmente, eu tenho muitos pacientes, principalmente no SUS, né? Na fundação, que são pacientes jovens com 40, com 50, que chegam já com quadro que a gente não consegue nem mais operar. Ou seja, quadro inoperável por causa da evolução da retinopatia diabética, que pode levar a casos bem graves a um descolamento de retina tracional causado pela diabetes. No caso, foi um pouco de negligência da diabetes, negligenciar a diabetes. Descontrole da doença, né? E hoje tentar também a gente, apesar da fundação ser gigante, né? Mas a gente sabe que a população também é uma população imensa e muitas vezes o acesso é difícil, né? Para chegar num serviço bom, um serviço terceirizado. Então, a gente sabe também dessa dificuldade para o paciente, né? Que não é fácil dele tanto controlar, que é o principal fator também, mas quanto chegar a um acesso e eu ter um tratamento de qualidade. O importante também são as prefeituras, né? Se utilizarem de campanhas educativas, né? De insistir nessa questão de fazer sua consulta ao oftalmologista. Já existe o teste do olhinho, né? Após o teste do olhinho feito, está tudo ok. Quando essa mãe ou pai ou responsável deve procurar de volta um oftalmologista? Depois do teste do olhinho, depois do nascimento, a partir dos 6 meses. Então, com 6 meses, a criança precisa ser levada numa consulta para fazer um acompanhamento. E aí é uma consulta, né, de rotina, que a gente chama.
Aí, após os 6 meses, o pediatra se encarrega disso ou tem também um período? Passou os 6 meses do bebê, volta daqui a tanto tempo. Se o bebê não tem nada, nenhuma alteração, nenhuma doença, seja um acompanhamento de rotina, pode vir anualmente, tá certo? Se não, se tem alguma patologia, a gente vai ter que analisar cada caso diferente, né? De uma forma diferente. E o importante é anualmente ter essa consulta com a criança. Sim, preventivo. Muito bem. Agora, a retinopatia miópica, não é isso? Isso. É o quê? Cada nome, viu? Sim, Explica aí, doutora Camila, traduz. Sim, a retinopatia mióptica é causada pelo aumento, né, o quadro grave da miopia. Ou seja, pacientes que têm uma miopia alta, miopias altas, -6, -7 e assim por diante. Existem, sim, alterações na retina causadas e essas alterações, muitas vezes, apesar de serem corrigidas o grau com óculos, a gente sabe que às vezes a qualidade visual desse paciente, mesmo com correção, não é tão boa por causa dessas degenerações. Então, você que usa o óculos, independente seja míope, hipermétrope ou tenha um quadro de astigmatismo, precisa sim ir para a consulta, precisa sim fazer o seu acompanhamento para a gente poder fazer o controle, fazer o cuidado geral da saúde ocular, né? E prevenir algumas alterações e até os quadros mais graves, né? Chegando à cegueira mesmo nesses pacientes. Aí falando em óculos, né? A gente vê muitas oportunidades aí de óculos, né? E as pessoas às vezes não atentam para a questão das lentes. Compram óculos de sol, são várias oportunidades, compram via internet ou até mesmo em camelô a gente vê, né? Quais são esses riscos de você adquirir um óculos? Mesmo não tendo problema na visão, você compra os óculos e não se atenta para a qualidade das lentes. Que perigo a gente está correndo aí? Muitos, viu, Cris? Muitos. Né? Eu falo muito, principalmente nesse período, né? Veraneio, todo mundo vai pra praia. Às vezes até na praia, compra na praia os óculos, né? E aqui, a alta incidência solar que a gente tem aqui em Recife, né? No Pernambuco como um todo, o óculos escuro sem proteção, ele tem aquela lente mais escura. E aí, na lente mais escura, a pupila tende a dilatar. Né? Quando a pupila abre e os raios entram direto para sua retina, Ave Maria, meu Deus, já. É um fator que você está agredindo, né, o seu olho diretamente. Então, é o que eu falo bastante para os amigos que usam. Eu digo, olha, se você não tem um óculos bom, que seria um óculos com proteção, você nem use óculos, é melhor. Porque se você usar, você vai ampliar a pupila e aí, consequentemente, os raios vão entrar sem proteção nenhuma e agredir, podendo causar retinopatia solar. Então, a pessoa já se engana porque aquelas lentes são bem escuras, aí acha que ali tem um fator de proteção. É até pior do que não usar nada. Agora, como é que a gente descobre? Lógico que a gente vai nas óticas, né, que são credenciadas, creio eu, mas como é que a gente sabe que ali tem uma proteção solar na lente? Isso, só com selo de certificação. Então, só quando você comprar o óculos, né, que tem uma garantia, tem um selo de certificação, e aí você pode ter garantia de que esse óculos tem sim a proteção. Pronto, eu que uso óculos há tanto tempo, eu faço também meus óculos de grau, porque eu não uso mais lente de contato, abusei. Meus óculos de sol, as lentes têm o grau, e aí eu sempre peço, né, essa qualidade, e peço também por conta da tela, né, de computador, de notebook, também existe essa questão que a pessoa deve se preocupar, né? Sim. Muitas vezes é a proteção contra a luz azul. Essa luz daqui, né, luz de LED, principalmente hoje em dia, que é bastante comum, tela, celular, nós passamos o dia inteiro fazendo uso desses equipamentos. Né? E a gente sabe que essa luz branca, que não é a natural, também causa alterações no nosso olho. Então, a lente, né, que a lente seja ela transparente com a proteção filtro de luz azul, vai proteger, né, vai diminuir as alterações que possam ser causadas pelo excesso de luz. No caso, a lente de contato também tem esse fator de proteção? Não. Não. Então, a lente de contato, para quem trabalha diretamente no computador com o uso de telas, no caso, não seria adequado passar o dia com a lente de contato? Não seria ideal, né? Não só por causa disso, mas principalmente por causa do contato da lente com o olho. A gente orienta sempre que o paciente que usa lente de contato faça uso de lubrificação intensa, né? Muitas vezes o uso de celular e TV diminui o ato de piscar. Então, Sim. O paciente tem até a sensação de olhos mais seco, independente do uso da lente ou não. Então, esse paciente que usa lente, que usa muito, no caso, computador e celular, precisa lubrificar de uma forma até mais intensa. Então,
não seria o mais indicado, mas poderia sim usar. E eventualmente. A gente vê as crianças, né? Pequenininhos já que ficam com essa disposição de estar na lente, de estar na TV. E isso aí também é um risco, né, para a garotada? É um risco, principalmente em crianças abaixo de 7 anos, que a gente tem a fase do desenvolvimento visual. Então, essa criança precisa ser estimulada, ela precisa receber um pouco de incidência solar, sim, durante o dia. Ela precisa estimular a visão com outros objetos coloridos, né? Objetos que ela consiga brincar e não ficar na frente da tela, porque essa tela, sim, vai causar até o aumento da miopia. Né? Hoje em dia, está bem super comum nos quadros principalmente nas crianças. Muito bem. Agora, o glaucoma, doutora Camila, como é que a gente diagnostica o glaucoma? Existe realmente só a partir de uma certa idade, ou se jovens já se acometem com a doença do glaucoma? Como é que está esse estudo com relação a essa doença? O glaucoma é mais frequente num paciente mais idoso, mais velho, a partir dos 50 anos, mas acomete também pacientes jovens, como diz, pacientes muitas vezes podem até nascer com um glaucoma congênito, tá certo? E o glaucoma é diagnosticado numa triagem, ou seja, numa consulta. Você vai para uma consulta de rotina, um médico vai fazer a avaliação e dependendo, né, da avaliação, a avaliação do nervo óptico, vai poder pedir alguns exames complementares e assim confirmar ou não o quadro do glaucoma. É hereditário o glaucoma? Muito comum hereditário, tá certo? Por isso que na consulta a gente sempre pergunta, você tem algum familiar que tenha glaucoma? Porque o glaucoma tem um fator forte, né, de hereditariedade. E como evitar glaucoma? Então, são todas as causas assim que a gente vê. Vamos evitar de uma forma ou de outra, mas ainda não existe essa situação de evitar glaucoma. De evitar, não. Existe a prevenção, que seria ir na consulta e a partir da consulta, né, casos iniciais são feitos lasers, o paciente muitas vezes nem precisa fazer uso do tratamento em colírio. Mas evitar, eu digo, não tem hoje em dia. É o controle da doença. Fazendo uma pergunta, a paciente aqui perguntando para a doutora. Fui diagnosticada com o início de glaucoma. Como é que agora eu vou seguir esse tratamento e evitar que ele, vamos dizer, ele acelere seu processo? E existem tratamentos, né, a laser, e existe o tratamento com colírio, que é a fase inicial. Então, se você é um paciente que já diagnosticou, está nessa fase inicial, faça o tratamento correto e que você vai fazer o controle correto e não vai ter progressão da doença. Não precisa se desesperar, não é o fim do mundo, Não, né? não precisa. Agora, só um quadro que eu sempre oriento, sempre para o paciente ficar atento é glaucoma hoje, né, dia 13 de janeiro de 2024, ainda é um quadro irreversível de cegueira, ou seja, se você deixar, né, haver navios aí, você pode ficar cego. Então, você que tem glaucoma, não fique com medo, né? Faça o acompanhamento, faça o tratamento e tudo bem. Mas tem que fazer o acompanhamento para não evitar a cegueira, porque hoje ainda é irreversível. E o grande segredo aí da visão, de evitar, de se proteger, de evitar essa aceleração de certas doenças da visão, é você manter essa rotina, né? De pelo menos uma vez ao ano ir ao oftalmologista. E também, como a gente sabe, o Sistema Único de Saúde é muito procurado, algumas pessoas ainda estão sem acesso a plano de saúde, mas você vai lá e se daqui a 3 meses for a consulta, tá lá marcada, né? O importante é ir, né, doutora Camila? Isso. A consulta de rotina vai poder lhe prevenir de 90% das doenças, né, oculares. Então, isso é super importante, principalmente na nossa área de oftalmo. E caso você já entre no serviço, ou seja um paciente da fundação que já tem um acompanhamento, nós fazemos a marcação, eu digo assim, nós damos o encaminhamento para marcar daqui a 1 ano. Então, se você entra no sistema terceirizado, você não precisa passar por todo o processo novamente, se você já entrou por uma primeira vez. Entendeu? Então, não é tão difícil assim, né? Entrou, você já fica em acompanhamento naquele serviço. Ah, que bom, muito bom. Agora, a gente falando um pouquinho da catarata, né? A gente, há uns tempos atrás, a catarata era só em pessoas bem mais idosas, né? Mas hoje a gente vê pessoas que estão entrando nessa fase dos 60 anos já fazendo a cirurgia da catarata, né? Isso, Cris, a partir dos 50 hoje em dia. Dos 50 já. Porque tem muitos pacientes que se queixam, principalmente da questão do óculos. Né, que passaram muitas vezes a vida toda, né, usando óculos
e que querem ficar independente do óculos, né? Já tem um quadro inicial, com certeza, de catarata, né? Que é o envelhecimento natural. E nessa conversa com o oftalmologista, muitas vezes o paciente se expõe e diz, não quero mais usar o óculos, fica renovando anualmente. E aí a gente pode sim, o conselho autoriza, né? Fazer a cirurgia de catarata no sentido refrativo, também para correção do grau. Então, quer dizer que no início, detectada a catarata, está bem no início, pergunta de paciente. Sim. A catarata está bem no início, aí doutora Camila, eu não quero mais estar usando óculos. Dá para acelerar isso aí, fazer minha cirurgia de catarata? Pode ser, pode acontecer isso? Hoje, a partir dos 50 anos, já está autorizado pelo Conselho Brasileiro. Muito bem. E também é no SUS, faz no SUS. Faz no SUS. Olha, interessante. Agora, lembrando que no SUS a gente tem tem uma quantidade de pacientes realmente bastante grande. E aí tem a gente precisa tempo de espera. Priorizar os pacientes que precisam mais, ou seja, com mais necessidade. Então, no SUS realmente acontece de pacientes que estão com dificuldade de visão, tá certo? Aí tem que passar na frente, né? Lógico. Isso. Aquela situação é prioritária. Isso. Né? No SUS realmente é difícil a gente muitas vezes fazer essa cirurgia nesse sentido, porque a gente tem uma demanda alta de pacientes que realmente já estão com dificuldade. E eles são realmente a prioridade. Muito bom, muito bom. Aí, a cirurgia da catarata, como é que é feita? A gente vê essa modernidade aí, né? Chegando, diz que é muito rápido, você tá lá... durou 15 minutos, é verdade? Uma cirurgia de catarata dura 15 minutos? Sim, é verdade. É uma cirurgia hoje, né? Que tende a ser rápida, né? Considerando outros padrões de cirurgias. E é uma cirurgia limpa, né? Que a gente chama também, ou seja, a gente vai fazer a retirada desse cristalino, desse cristal mais popularmente conhecido, que aos poucos ele vai envelhecendo, ou seja, você nasce com ele. Então, todo mundo nasceu com cristalino e, aos poucos, pelo envelhecimento, ele vai ficando escurecido, amarelado. E aí, o cirurgião ele vai retirar esse cristalino e vai colocar uma lente, para que essa lente o paciente consiga ficar independente ou sem óculos, no caso. Por que se chama cirurgia limpa? Cirurgia limpa é que a gente não tem contato com cavidades muito contaminadas, tá certo? A gente muitas vezes só utiliza o colírio no antibiótico profilático, que a gente chama, ou seja, de prevenção. É uma cirurgia limpa que a gente chama. E é uma cirurgia rápida, né? Muitas vezes 15, 10 minutos, 30 minutos. A recuperação é rápida também? Rápida também. Pode ser feito, uma das dúvidas frequentes dos pacientes é a questão da anestesia, né? Que a gente pensa logo que aquela a agulha no olho. Como é que é isso? A agulha não é dentro do olho, né? É uma agulha próxima a essa superfície ocular. Eu falo muito que é parecida com aquela anestesia de dentista. Que a gente fica com aquela sensação de que está tudo dormente. Aí, quando for fazer, aí fica realmente com essa sensação de dormência na região, né? O paciente fica sem enxergar por aquele momento da hora da cirurgia, mas quando chega em casa, tira o curativo, já está conseguindo ver alguma coisa, dependendo do grau da catarata. E é feito de um olho, após faz o outro. Isso, a gente faz o primeiro, espera mais ou menos uns 7, 15 dias a recuperação de um olho, o paciente estando bem, a gente já faz a organização da marcação da cirurgia do outro olho, porque para o paciente ficar livre, né, das atividades diárias dele. Muito bom. E os cuidados, quais são depois da cirurgia? Os cuidados primeiro, fazer o uso dos colírios de forma correta, ou seja, colírio antibiótico, né, de prevenção contra a infecção, colírios corticoides também para diminuir a inflamação, higiene correta, né, da superfície ocular, você que fez a cirurgia, utilização de óculos escuro, porque o olho fica um pouco mais sensível, sim, com a luminosidade isso tende a dar desconforto, então usar o óculos escuro, né, em ambientes com alta exposição solar e fazer acompanhamento, as consultas de rotina com o seu médico, né, que fez a sua cirurgia, porque isso é super importante também, não só na hora da cirurgia, mas o acompanhamento pós-operatório para o paciente, super importante. Agora, doutora Camila, existem uns tratamentos para o olho do diabético. Algumas, eu não sei como chama, se são injeções que são muito caras, né? E é possível conseguir essas aplicações pelo Sistema Único de Saúde? Como é que é? E para que elas servem? Sim, essas injeções são injeções antiangiogênicas, que a gente chama.
Realmente elas são bastante caras, né? Mas elas ajudam bastante, né, o tratamento, porque elas fazem com que a retina, principalmente desses pacientes diabéticos que você está falando, são pacientes que ficam com um inchaço, um edema na retina, um acúmulo de líquido. E esse acúmulo de líquido causa dificuldade de visão. Então, essa injeção, nós fazemos o procedimento, ela tende a enxugar, a tirar esse líquido e aí o paciente conseguir recuperar um pouco de qualidade, né, da visão, que muitas vezes fica borrada, fica com dificuldade. Mas tem sim no Serviço Único de Saúde. Nos planos de saúde são mais acessíveis? Para quem tem plano? São mais acessíveis, mas nós temos em alta demanda no SUS. Pelo menos na Fundação. Muito bom. Fazemos com... Muito bom. Agora, ela vai ter que ser usada durante um período ou vai ter que ser usada para sempre? Não. Existe o protocolo, né, que hoje nós utilizamos, que é um protocolo inicial com 3 injeções, nesses casos de pacientes diabéticos, e depois a gente vai acompanhando cada paciente. Então, se esse paciente vai precisar de mais, se ele ainda continua com esse inchaço, esse acúmulo de líquido, a gente vai continuar o tratamento. Se ele já controlou, a gente mantém só o acompanhamento no consultório e não o acompanhamento das injeções. Mas, lembrando, depende muito também do controle da doença, porque eu falo muito que nós como oftalmologistas, muitas vezes ficamos só enxugando gelo. Porque esse acúmulo de líquido é causado pelo descontrole da doença. Então, se é um paciente que você está lá, né, fazendo a injeção, faz todo mês, se incomoda, causa desconforto, e você não cuida da sua glicose, a gente está enxugando gelo, não está fazendo nada. Cabe ao paciente também essa questão do autocuidado, né? Com você e seguir à risca essa questão da sua atenção com a diabetes, né? Principal, né? É o cuidado do paciente que vai fazer o controle da doença. Muitas vezes o paciente nem tem a retinopatia. O paciente controlado, né? Muitas vezes ele nem tem a retinopatia diabética. Muito bom. Tá certo, doutora Camila. Tem a última perguntinha para a gente fechar aqui. É o uso descontrolado dos colírios. Colírio e lubrificante ocular. Qual é a diferença? Veja, o lubrificante ocular, ele é um colírio. É um tipo de colírio, né? Só que nós temos vários tipos de colírios, né? Remédios anti-inflamatórios, antibióticos, corticoides, enfim... Várias grades de medicamentos. Então, assim, lubrificantes realmente são colírios que nós prescrevemos de forma rotineira. Um paciente que tem olho seco, um paciente que está com desconforto, um paciente pós-operatório, né? E os colírios, dependendo de cada patologia do paciente, cada doença, a gente vai prescrever conforme a orientação na consulta, conforme o diagnóstico do paciente. Esses colírios, eu tenho pessoas, que eu não vou citar o nome, mas tem mania de comprar esses colírios na farmácia. Existe algum risco, alguma preocupação de você sair comprando um colírio aí que você viu na farmácia? Sim, com certeza, né? Principalmente, enfim, eu não vou citar os nomes, mas... Muitos colírios de com corticoides, se usados de forma indiscriminada, podem acelerar o processo de doenças, principalmente da catarata. Então, nós recebemos muitos pacientes quando vê... eu usei esse colírio porque algum vizinho me falou, alguém me orientou. Inclusive, dão o colírio, o frasco, que isso não pode ser feito. O colírio é de uso individual. Eu falo muito que é feito uma escova de dente. O colírio é só seu. Você pode até usar, no caso, você e seu esposo pode usar o mesmo colírio, a mesma marca, mas cada um tem o seu. Com o seu. Então, assim, o uso indiscriminado de medicamentos pode causar alterações e doenças na sua visão. Então, realmente, o lubrificante você ainda pode utilizar de maneira mais leve, tá certo? Mas o restante de medicações, não. Só com prescrição médica. Olha aí, o pessoal abusa, né? Na utilização. Doutora Camila, muito obrigada por seus esclarecimentos. Deixa aí para seus contatos, sua rede social. Inclusive, a Fundação Otino Ventura tem uma comunicação muito diariamente, né, informando que tipos de doenças, os atendimentos e suas colocações finais e agradecer aqui a participação por tantos esclarecimentos, né, Miguel? Bom, de contatos, né, eu tenho seu Instagram, seus contatos. Certo. Pode ficar à vontade. Tem o Instagram, que normalmente os pacientes me encontram por lá, Camila, com 2 L's, Alice, também com 2 L's. Com 2 L's. Isso. E com Z, né? E com Z. A-L-L e Z. E qualquer contato, marcação de consulta, informações, é tudo feito por lá também. Tem o site que está ficando pronto também, né? Camila Alice também, se as pessoas já quiserem entrar. E, assim, queria agradecer, Cris,
É o que convite, agradeço. agradecer à Fundação também, que dá todo o suporte para a gente também, para mim, no caso, para nós como médicos, estarmos aqui, não só na minha formação, mas todo nesse acompanhamento, né, até hoje. E queria informar os pacientes, né, e pessoas que estão acompanhando o podcast, a importância da saúde ocular, né? Muitas vezes é algo que você só procura quando você realmente sente algum desconforto, ou está com alguma queixa, ou está com dificuldade de visão. E que se você faz a consulta de rotina, muitas vezes você pode prevenir 90% das doenças acometidas pelo olho, né? Acometidas no olho, no caso. Então, faça o acompanhamento. Não pode negligenciar, né? Não. Tem que correr marcar suas consultas aí, vai no seu tempo, mas não deixa de ter essa rotina, né? Exato. E na Fundação Altino Ventura é feito por plantão o seu atendimento, doutora Camila? Não, hoje eu faço a parte de preceptoria. Então, eu ensino aos residentes e fellows, são médicos, né? Que estão na fase de formação, tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica. Então, hoje eu não faço mais a parte emergencial. Que é nessa parte justamente da retina e a doença da catarata. Isso também. Tá Então, ótimo. eu faço. Bora repetir o Instagram? Sim, Camila Aliz, Camila com 2 L's. E o Aliz, A-L-L-I-Z, tudo junto. Muito bom. Doutora Camila, muito obrigada. Foi um prazer receber aqui, que a gente espero que tenha passado muita informação, né, através da experiência da doutora Camila aqui no Consultório Cast. E em breve teremos outro episódio falando aí de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje na direção aí de nosso Miguelito. Obrigada, Miguel. Obrigada, doutora Camila. Obrigada, Cris. Tchau, gente.